Oi, gente, tudo bom? Que bom poder estar com vocês mais uma vez. Hoje eu quero compartilhar o texto que está em Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 8. O texto diz assim: Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Esse texto todos nós conhecemos, é um texto muito comum para nós, todos nós já estudamos sobre ele, já fomos ministrados por Deus sobre ele. E o que eu queria compartilhar hoje com vocês é que Deus, ele já há um tempo atrás, ele vem falando comigo sobre Shabá. Ano passado, aliás, nos últimos anos, foram anos onde eu estava com o meu tempo, Cronos, muito ocupado e fazendo milhares de coisas e trabalhando muito, eu e o Fabrício. E a nossa vida era uma loucura. E ano passado Deus começou a falar comigo e no coração do Bi também sobre esse tempo que a gente ia viver em 2020 com relação ao nosso emprego. Então já existia no nosso coração um desejo de desacelerar, de dar uma pausa, pra gente ter mais tempo juntos e fazer outras coisas que a gente também gosta muito. E quando foi em janeiro, eu vivi um momento não muito fácil e eu lembro que buscando a Deus, Deus confirmou no meu coração e disse no meu coração que 2020 ia ser um tempo de Shabá para mim. Eu lembro que eu compartilhei isso com algumas pessoas mais próximas assim a mim, e eu falei, olha, Deus tem me dito que esse ano ele vai me dar um tempo de Shabá, de descanso. E eu sempre acreditei que era um Shabá com relação ao meu trabalho mesmo, né? E com tudo, com a nossa vida louca e corrida, com o nosso emprego. E eu falei, tá bom, Deus, então eu quero isso mesmo, porque eu quero fazer outras coisas que eu gosto de fazer, coisas relacionadas ao ministério. Na minha mente era isso. Quando a gente chegou agora toda essa situação, né, do isolamento social, e nós todos fomos de verdade colocados no Shabá, eu, conversando com Deus, falei, Deus, eu tô entendendo que tempo é esse, né? E hoje eu queria realmente compartilhar com você isso. Por quê? Primeiro a gente precisa entender e responder para nós que tempo que você tá vivendo. Como eu falei, para mim, o Shabá, Deus já tinha me dado essa palavra, mas o meu Shabá seria também um tempo onde eu ia buscar mais a presença dele, porque eu sempre falei, Deus, eu quero ter mais tempo contigo, eu quero ter mais tempo em fazer um estudo, estudar mesmo a tua palavra, eu quero ter mais tempo para ter comunhão com você. Eu sempre fiquei pedindo isso para Deus. E aí, a gente precisa entender para que Deus está nos dando esse tempo. Porque não adianta eu entender, puxa, é um Shabá, mas o que eu vou fazer nesse tempo? É um tempo onde Deus está me parando, mas pra quê? Então, a gente precisa entender que todos nós precisamos compreender esse tempo e viver esse tempo que Deus está nos dando. Se é um tempo para eu rir, eu vou rir. Se é um tempo para eu chorar, eu vou chorar. Mas eu preciso saber que tempo é esse para que eu não pule etapas, para que eu não avance, não faça coisas fora do tempo. Então, eu quero te desafiar, olhando para Eclesiastes 3, entender o tempo que você está vivendo hoje. Eu não estou falando, é uma pandemia. Não, eu estou falando do tempo, o seu tempo. É tempo do quê? É tempo de rir? É tempo de chorar? É tempo de abraçar? É tempo de ficar distante? É tempo de semear? É tempo de colher?
Cada um de nós sabe que tempo é esse. E a gente precisa aproveitar e viver cada etapa. Por exemplo, uma pessoa que tá vivendo um luto, perdeu alguém, perdeu um ente querido. Se ela não viver esse tempo do luto, isso vai ficar marcado nas emoções dela, porque ali ela não chorou, ela não colocou pra fora tudo que ela estava sentindo, ela tentou pular essa etapa, mas vai chegar um momento que isso tudo vai vir à tona novamente. Então, nós não podemos pular, ir para a próxima fase sem cumprir essa etapa. A gente não pode deixar nenhuma pendência na nossa alma. Então, eu quero te desafiar a viver todas essas estações, as boas. Se você está vivendo uma estação boa, viva ela intensamente, tenha satisfação em Deus, tenha alegria em viver essa estação. Mas se você está vivendo momentos maus, viva-os também, porque existe um tempo para isso acabar também. Quando Salomão ele vem trazer essa palavra para nós, ele está dizendo que há uma alternância entre os dois, entre o tempo bom e o tempo que não é tão bom. E ele diz que esses dois momentos eles não são eternos. Uma hora vai passar, um acaba e outro começa. Então, a gente só precisa saber que tempo é esse e vivê-lo de fato. Uma outra coisa que é importante a gente entender, e a gente tira essa lição, né, desse capítulo de Eclesiastes, capítulo 3, é que nós, nesse tempo, nós precisamos pedir para que o Senhor nos dê mais maturidade e sabedoria, para que a gente possa lidar com todas essas estações, para que a gente possa saber lidar com essas estações da vida. E uma coisa muito importante, a gente precisa ter certeza, não pode haver dúvidas no nosso coração, que não importa o tempo que nós estejamos vivendo, Deus ele vai estar sempre conosco. Então, dentro desse texto de Eclesiastes 3, eu quero que 3 coisas fiquem muito claras no seu coração. Primeiro, entenda e aceite esse tempo. Você precisa saber que tempo é esse. Leia lá Eclesiastes, ore, coloque o seu coração diante do Senhor e fala: Deus, que tempo é esse? Eu descobri que esse é o meu tempo de estar mais com Deus, aprendendo. Eu sempre falei: Deus, eu quero ter um tempo para ler um livro que eu tô a fim de ler, eu quero ter um tempo para estudar um livro da Bíblia mais profundamente, né? Não só ter a revelação da palavra, que é aquilo que a gente tem quando você tá lendo a Bíblia e vem a revelação, mas eu quero ir mais fundo, eu quero fazer um estudo, eu quero ter tempo para isso. Uma outra coisa que eu falava muito para Deus, eu queria um tempo para eu tá mais com o Fabrício, a gente já sentia falta disso, como eu falei para vocês. E eu pedia para Deus esse tempo e um tempo com os meus pais também. Era algo que me fazia muita falta. E eu entendo que esse tempo é um tempo onde Deus está me dando exatamente isso. A oportunidade de estudar a palavra, ler um livro que eu tô com vontade de ler, ter mais tempo com o Bi, a gente tem tido mais tempo juntos. Então, é olhar esse tempo, entender esse tempo e aceitar esse tempo. Não dá para eu pular. Puxa, mas só tem coisa boa? Não. Tem coisa onde Deus também está tratando comigo, com o meu coração. E eu não posso pular essa fase, eu preciso viver esse tempo. Não dá para ir para o outro, para a próxima etapa sem viver esse de fato. Então, esse é o primeiro desafio que eu quero fazer para você. Primeiro é entenda e aceite esse tempo. O segundo é viva esse tempo. Né? Então você entendeu, aceitou, é isso, viva ele. Seja ele bom ou seja ele ruim. Lembra que vai passar, que uma hora isso acaba. Então aproveite, se é um tempo bom, aproveite mesmo. Uma hora isso aí vai ter um fim. Se não é um tempo tão bom, viva-o da mesma forma. E aí a gente vai para a terceira lição, que é: tenha confiança de que Deus está com você em qualquer tempo. Então, não pode haver dúvida no seu coração. É um tempo de alegria, Deus está cuidando de você, Deus está te protegendo, guardando a tua casa. É um tempo de dificuldade, de dores. Entenda que Deus também está contigo. Ele não nos abandona, Ele está sempre conosco. E então é isso que eu queria deixar para vocês, essa palavra. Eu espero que ela tenha edificado a sua vida. E eu espero muito que o Espírito Santo continue falando contigo. Um beijo, até a próxima.